Fala pessoal, iremos fazer mais uma questão do Enem, questão 163. Olha o que essa questão nos fala. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. 1 micrômetro igual a 10 a menos 3 milímetros. Um estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com esta capacidade de ampliação. Então, até a lente 1, lente 2, até a lente 5, com as suas respectivas capacidades de ampliação. Olha o que a questão continua falando para a gente. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da lente ocular e da lente objetiva. Então, essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar imagens do sangue humano. E aí, a lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é a... Olha só, o que acontece nessa questão. A gente sabe o seguinte, existe um microscópio aqui, certo? Onde o ser humano apenas é capaz de ver, né, isso sem o auxílio de equipamento, um tamanho de no mínimo 100 micrômetros, que equivale aí, né? Um micrômetro equivale a 10 a menos 3 milímetros. Vamos observar esse valor primeiro. Olha só, 100 micrômetros, é isso? Se cada micrômetro vale 10 a menos 3 milímetros, como a questão fala, posso multiplicar isso aqui por 10 a menos 3. Por sua vez, isso aqui é o mesmo que multiplicar 100 por 1 sobre 1000. Por 1 sobre 1000. Então, olha só, posso cortar esses dois zeros com dois zeros aqui de baixo, isso é igual a 1 décimo. 0,1 milímetro, 1 décimo de milímetro, né? Então, 0,1 milímetro ou 1 décimo de milímetro é o tamanho mínimo que o ser humano consegue enxergar. E perceba, a gente está dando aqui com uma hemácia. E essa hemácia, ela tem 0,007 milímetros, não é isso? Milímetros. Esse é o tamanho da hemácia, do diâmetro dela. Então, vamos lá, o que acontece? Se a gente colocar essa hemácia no microscópio, né, ela tem que atingir o tamanho de no mínimo 1 décimo. O tamanho de no mínimo 0,1 milímetro. Para quê? Para quê? Para que a gente consiga, assim, enxergar ela, não é isso? Então, o que acontece? Não se confunda. É como se o microscópio ampliasse para a gente e a gente fosse ver a imagem, né, que vai ser gerada, essa ampliação gerada, para que a gente consiga visualizar o objeto, nesse caso, a hemácia. Então, olha só o que vai acontecer. A gente vai ter o seguinte, 0,007 milímetros. Perceba, vou escrever isso aqui como 7 sobre 1000. É a mesma coisa, é em forma de fração. Vamos trabalhar em forma de fração, 7 sobre 1000. Então, eu vou ter que ampliar isso aqui, ou seja, eu vou ter que multiplicar isso aqui. Primeiro, a gente pode usar aqui duas lentes, não é isso? Ou a lente ocular, que já é no microscópio, ou uma lente objetiva, que a gente vai adicionar, sendo que ao adicionar essa lente, ou ao colocar ela ali também, a gente vai multiplicar essas capacidades, ou seja, vai ter uma lente ocular fixa ali, que equivale a multiplicar 10 vezes a imagem, amplia 10 vezes o tamanho da imagem, multiplicado ainda por uma lente objetiva, que a gente vai ver qual vai se encaixar na ideal para a gente. Por quê? Porque a gente vai multiplicar por um valor x, que vai ser o valor justamente mínimo dessa lente, para que a gente consiga chegar no tamanho de no mínimo 1 décimo. Por que 1 décimo? É justamente aqui, ó, o tamanho que o ser humano consegue enxergar sem o auxílio de equipamento. Então, é o tamanho que a gente vai conseguir enxergar ali no microscópio. Então, vamos resolver aqui agora, facilmente, essa equaçãozinha. Então, tem um 7 sobre 1000. Perceba, vou cortar aqui já para que você entenda, cortar de vermelho. 10 corta com 10 com 0 aqui de baixo, não é isso? E um 0 daqui eu vou cortar com 0 daqui. E aí, isso aqui nos dá como resultado o seguinte. 7 sobre 10 multiplicado por x igual a 1. Então, x vai ser igual a 10 sobre 7. É isso, vou passar o 10 multiplicando, o 7 dividindo. Quando a gente divide 10 por 7, o número mais fácil aqui vai ser 1, né? 1 vezes 7. Aí vai ficar 7, sobra 3. Coloco mais o 0 e 1 vírgula. 30 dividido por 7
O número mínimo aí vai ser o próprio 4. 4 vezes 7, 28, vai sobrar 2. E aí, vou colocar mais o zero aqui, 20 dividido por 7, vai ficar 3, né? Vai ficar 2, quase 3. 2 vezes 7, 14, vai sobrar 6. Enfim, perceba, vai dar um número maior que 1,4. Ele quer o seguinte, ó, vamos voltar e ler o que está escrito aqui. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação angular, visualizar imagens do sangue humano. Então, qual lente aí vai ser ideal para a gente? Perceba, a gente tem que chegar no mínimo, tem que ser uma lente de no mínimo 1,42, não é isso? Aproximadamente aí quase 1,43. Então, qual vai ser, então, não é isso? A lente ideal para a gente? Perceba, ele quer o tamanho mínimo, mas que seja o suficiente. Olha só, se a gente pegar a lente 5 não dá, porque ela só amplia 1,4. Vai faltar um pedacinho, né? Você vai ter que ampliar mais do que 1,4. É 1,4 e se segue o número. Então, a lente 5 está descartada, a lente 4 também está descartada, 1,1 não serve. E agora sobra essas três aqui para a gente analisar. Perceba, a lente 1 ela seria ideal para a gente, é isso? Por quê? Porque amplia, né, 2 vezes. E aqui o mínimo seria 1,42. E se a gente olhar para a lente 2 e 3, a ampliação delas já passa bastante. Então, meio que seria um desperdício, né? Ele fala ali para a gente olhar e analisar a lente com a menor capacidade de ampliação, mas que permita a gente enxergar. Então, a alternativa correta é justamente a lente 1, que está na alternativa A, e aí essa é a resposta da questão. Eu espero que você tenha entendido aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.